Você já percebeu que quando era criança, fazer amigos parecia algo bem mais fácil? Era só sentar ao lado do mesmo colega por alguns dias, dividir um lanche ou jogar algum jogo no recreio e de repente uma amizade surgia. Mas aí alguma coisa mudou. Hoje você pode passar anos estudando, trabalhando ou convivendo com milhares de pessoas e não criar uma única amizade de verdade. A questão é que conhecer pessoas novas ficou fácil, difícil mesmo ficou criar conexões reais. Se você percebeu que fazer amigos ficou mais difícil, saiba que não está sozinho nessa. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam exatamente esse mesmo problema. Um bando de depressivo. É como se isso tivesse se tornando cada vez mais comum. O interessante mesmo, se você parar pra pensar, é que nunca tivemos tantas formas de nos comunicar. É muito irônico, porque hoje em dia nós somos a geração mais conectada do mundo. Temos redes sociais, aplicativos de mensagens, comunidades online, então, na teoria, deveríamos estar mais conectados do que qualquer geração da história. Nós estamos na teoria, mas a realidade parece que é justamente o contrário. Parece que somos a geração que menos consegue fazer amigos, mesmo com a faca e o queijo na mão. Então a dúvida que fica é o que aconteceu? Será que nós mudamos? Ou a própria sociedade tornou a amizade algo mais inacessível? E talvez a verdade mesmo seja que nós estamos confundindo comunicação com conexão. Como eu acabei de falar, conversar com alguém nunca foi tão fácil, mas criar um vínculo verdadeiro, por outro lado, talvez nunca tenha sido tão difícil. E agora, o GOAT, o expert em falar sobre tudo isso, é o sociólogo Zygmunt Bauman, que observou algo parecido com o que eu acabei de dizer. É, na verdade, ele que descreveu tudo isso. Esse vídeo só existe por conta dele, tá? Mas ignora essa parte. Então, ao descrever a chamada modernidade líquida, que segundo ele é isso que nós vivemos atualmente, em uma época em que absolutamente tudo se tornou mais rápido, mais flexível e mais temporário, onde até os empregos mudam, cidades e relacionamentos e nada parece que foi feito para se tornar permanente. E quando tudo ao nosso redor se torna temporário, automaticamente nossos relacionamentos pessoais também são afetados. Antes, amizades eram construídas pela convivência constante. Você encontrava as mesmas pessoas na escola, na rua, na igreja, no bairro ou no trabalho durante anos. O vínculo surgia naturalmente porque o contato era constante e inevitável. Mas hoje a lógica é outra. Temos milhares de pessoas, mas convivemos profundamente com poucas delas. Podemos seguir alguém por anos sem realmente conhecer essa pessoa. Podemos conversar todos os dias, mas sem criar intimidade, a confiança. E também podemos estar cercado de pessoas e ainda assim sentir a solidão. Bem coisa de filme mesmo, né? Muito bacana. Não a solidão, enfim. E a internet ampliou a nossa capacidade de contato, mas reduziu a necessidade da permanência, entendeu? Então, a permanência de, no caso, permanecer na vida de outras pessoas, de buscar uma solução para uma pessoa ou para um ciclo de pessoas com que você está tendo problemas ou dificuldades. Porque se uma conversa fica desconfortável ou entediante, é só fechar o aplicativo ou simplesmente começar a seguir outras pessoas. Se um grupo não agrada mais, é só sair. E se alguém nos decepciona, existem milhares de pessoas novas a um clique de distância. E o resultado disso é um paradoxo muito curioso, que é quanto mais opções temos, menos investimos em cada conexão individual. E talvez seja por isso que tantas pessoas relatem essa dificuldade. Quem diria, essa dificuldade em fazer novos amigos atualmente, e não porque elas perderam a capacidade de criar vínculos, mas sim porque elas vivem em uma sociedade que valoriza a velocidade, a praticidade e a substituição constante. Enquanto a amizade verdadeira, ela exige o oposto de tudo isso. Ela exige o tempo, a convivência, a paciência e exige permanecer quando seria mais fácil simplesmente seguir em frente. Então, talvez a resposta seja que não só nós mudamos ou a sociedade mudou. A resposta mais lógica é que ambos mudaram juntos. Nós nos adaptamos ao mundo cada vez mais rápido, mas a amizade continua funcionando da mesma forma que sempre funcionou. É a mesma receita, só que atualmente estão tentando mudar ela, deixar ela mais prática. O problema é que nunca vão obter o mesmo resultado. Agora, para entender por que ficou tão difícil fazer amigos, é preciso entender uma coisa. Talvez nós nunca tenhamos sido tão bons em fazer amigos quanto imaginamos. Olha só,
Pensa na sua infância, naquela época em que fazer amigos parecia algo completamente natural. Eu vou até repetir alguns pontos para você me acompanhar. Lembra que era só sentar ao lado da mesma pessoa por alguns dias, brincar ou até mesmo só morar na mesma rua? Sem esforço, sem chat, sem aplicativos, só acontecia. Mas será que acontecia porque nós éramos mais sociáveis? E não necessariamente. A realidade é que a infância criava um ambiente perfeito para a formação de amizades. Todos os dias você encontrava as mesmas pessoas, frequentava os mesmos lugares, compartilhava os mesmos horários, vivia experiências semelhantes e aos poucos, sem perceber, a convivência constante criava uma confiança. Era algo do tipo, essa mesma pessoa sempre tá aqui, no mesmo horário e no mesmo local que eu. Então já dá para perceber que fica bem mais fácil criar um vínculo com pessoas que têm essa mesma rotina, que tinham pelo menos, né? E a própria psicologia social já observou um fenômeno conhecido como o efeito da mera exposição. Basicamente, tendemos a gostar mais das pessoas quanto mais frequentemente entramos em contatos com elas. Quanto mais você está na presença de alguém, mais você tende a gostar dessa pessoa. Ou seja, várias amizades não surgiam porque existia uma conexão instantânea ou uma grande compatibilidade. Elas surgiam porque a convivência era algo rotineira. E se você somar isso ao fato de que você não tinha um celular para escolher novas pessoas, o cálculo fica mais certeiro ainda. A escola era quase uma fábrica de amizades, porque durante anos você passava horas do seu dia lado a lado das mesmas pessoas. Vocês lidavam com provas, trabalhos, brincadeiras, conflitos e momentos marcantes. Cada experiência compartilhada fortalecia um pouco mais o laço que existia entre vocês. E o mais importante, ninguém estava preocupado em impressionar ninguém. As crianças quase nunca analisam se uma amizade vai ser útil, conveniente ou vantajosa. Elas só interagem, só se jogam, elas erram, brigam, fazem as pazes e continuam vivendo. Se nós fôssemos mais assim, talvez teríamos mais amigos. E de certa forma, naquela época, a amizade tinha tempo para amadurecer, para florescer de certa forma. E hoje, olhando para trás, é fácil acreditar que os amigos surgiam naturalmente, mas a realidade é que existia uma estrutura inteira trabalhando em prol disso. E a grande diferença é que quando crescemos, essa estrutura desaparece. E quando ela desaparece, nós nos deparamos com algo desconfortável. Fazer amigos sempre exigiu tempo. A diferença é que na infância, o tempo era abundante. E agora na vida adulta, ele se tornou um dos recursos mais escassos que existem. Então até aqui você entendeu que sempre foi complicado fazer amigos de certa forma. Só que antes era como andar de bicicleta com rodinhas. E depois de um tempo, essas rodinhas são tiradas e que sobreviva ao melhor. Hoje em dia você tem menos tempo, e isso faz com que você queira que as coisas andem mais rápido. E não só você tem esse pensamento, a maioria de nós tem, só que uns têm consciência e outros não. Nós somos viciados na velocidade e nem nos damos conta disso. Atualmente é normal você desejar frequentemente coisas do tipo, como eu quero que aquela pessoa goste logo de mim, como eu quero que isso seja mais rápido, como eu quero que isso aconteça logo. Então, rápido, logo, pressa, sem demora, palavras que nós usamos cada vez mais no nosso dia a dia. E às vezes nem tem motivo. Você provavelmente tem menos de 30 anos, então não precisa que tudo seja tão rápido. Valorize mais o agora. Sinta suas emoções e não se deixe levar por esse efeito placebo de que a sua vida tem que estar na velocidade 2x, porque quem tá vivendo ela é você. E bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, e se você ficou até o final, considere se inscrever e deixar o like no vídeo, e até a próxima. Ah, e vê os outros vídeos também, por favor.